E Jesus, um irmão superior, muito, muito superior a nós, né? Mas que trabalha para Deus, nosso Pai. Assim como nós somos menores, né? Somos co-criadores, mas em pequenas escalas. Jesus, bem adiante de nós. Então, continua Chico. E os espíritos, como Buda, como Zoroastro, como aqueles outros grandes instrutores da Índia e da Grécia, por exemplo, que eram considerados orientadores ou chefes de grandes movimentos mitológicos, serão ministros do Cristo, pois não temos ainda outra definição para classificá-los dentro dos nossos parcos conhecimentos, quer dizer, do nosso pouco conhecimento. É muito pequeno o nosso conhecimento para termos a consciência, né, de compreendermos os Cristos. A respeito da nossa história no lado espiritual da vida. Então, o que nós temos consciência da vida espiritual está muito distante da grandeza de Deus. Nós somos muito ainda pequeninos. E isso, gente, nos chama atenção para que nós desaceleremos, né, as nossas vidas. Nós não vivemos no planeta Terra o que nós precisamos, porque nós ficamos correndo o tempo inteiro, né, para criar uma condição mais confortável na vida. E pouco nós focamos o nosso Pai maior, o nosso Criador. Precisamos nos voltar para o nosso Criador. Continuando, Chico, vemos que Jesus convidou 12 discípulos. Eram discípulos humanos, tanto quanto nós, para que não fôssemos instruídos por anjos, pois senão nada entenderíamos da doutrina do Cristo. Então, mais um ponto aqui, né, de quanto a gente precisa ser humilde. Jesus, quando veio à Terra, ele não chamou, né, nenhum irmão extraordinário. Ele fez o quê? Ele pegou os pescadores, os homens simples, né? Apesar deles serem espíritos mais elevados, mas ele estava numa condição aqui de homens e simples, né? Então, pegou os pescadores, pessoas simples, para o quê? Para compreender a nossa condição. Porque a nossa condição evolutiva é muito pequenina. Então, aqueles irmãos dariam conta, né, para o trabalho que o Cristo veio fazer aqui na Terra e eles fazer essa continuação desse trabalho do seu evangelho, desses ensinamentos que nos foram dados. Eram discípulos humanos, tanto quanto nós, para que não fôssemos instruídos por anjos, pois senão nada entenderíamos da doutrina do Cristo, né? Como que nós iríamos entender os anjos? Não, teríamos que ser ensinados, iniciados por irmãos simples, tranquilo e natural, como nos ensina o nosso irmão Laércio, né? Cadê eu? Teríamos de entender a doutrina com os discípulos também humanos, frágeis, portadores de deficiências como as nossas, embora respeitemos nos 12 personalidades eminentemente elevadas, em confronto com a nossa posição atual na Terra. Mas, no plano espiritual, ministros do Senhor cooperaram e cooperarão sempre para que a nossa personalidade se consolide cada vez mais no plano físico. Nós estamos, vamos dizer, no limiar da era do espírito, mas estamos ainda sacudidos por grandes calamidades psicológicas. E esse aqui é um ponto interessante, né? E aqui a gente pode verificar, por exemplo, essa situação da pandemia que nós estamos vivendo, né? Entre outras situações de crises e de
como é que eu falo? Como que a gente diz quando tem algum... A natureza, quando ela se rebela e... Como que diz? Acidente, né? Obrigada à espiritualidade, porque na mente não saía, né? Nós temos acidentes naturais e tudo isso representa para nós grandes calamidades psicológicas, porque mexe muito conosco, nós somos pequeninos, não somos ainda voltados para o que é divino, né? E sofremos as consequências dessas calamidades. Como a terra no seu início, como habitação sólida, esteve movimentada por grandes convulsões. Psicologicamente, estamos sacudidos por esses movimentos que dificultam a nossa compreensão. Mas os ministros do Senhor... Olá, gente, agora eu apareci. O Pedro adaptou a câmera aqui. Então, deixa eu terminar de ler a mensagem. Ai, ai. Mas os ministros do Senhor estão cooperando para que alcancemos a segurança com a estabilidade precisa, para que o planeta seja realmente promovido a mundo de paz e felicidade para todos os seus habitantes. E aí, esse ponto aqui, né? Nós vamos aqui nos lembrar que nós estamos em processo de transição, o nosso planeta sai de expiação e prova e estamos nessa transição para que possamos estabelecer, né, um mundo harmônico dentro da vontade de Deus e da condição de cada um de nós, que seremos assim transitados, né? Se tivermos merecimento, aqui ficaremos. Se não tivermos, né, iremos para outro mundo, porque o nosso Pai é misericordioso e bom, tá certo? E o Chico anota assim, não sei se expliquei bem, mas se nós observarmos o texto, nós vamos verificar que ele é bem claro, né? Para quem está voltado realmente para a leitura e para o aprendizado. Então, continuando ainda de Chico, o Criador, a nosso ver, conforme ensinam espíritos amigos que nos visitam, é o Criador. E é isso que ele gostaria que nós entendêssemos, né? Ele fala de Jesus, que é um irmão maior e que vem com a capacidade de instruir todo o planeta maior, né? Toda a questão moral do planeta. Ele além de ter criado, né? Criado não, porque quem criou a matéria foi Deus, né? Ele, com o seu pensamento, ele desenvolveu o planeta Terra. E, né, nos ajuda no aprendizado moral, tá certo? Então, o que nós entendêssemos é que, acima de tudo e de todos, há um Criador. Ele diz, é o Criador. Não podemos ainda ter outra definição de Deus mais alta do que aquela de que Jesus Cristo, quando o chamou de Pai Nosso. E eu achei isso muito profundo e muito amoroso, né? Que é o meio com o qual Jesus encontrou para que nós observássemos o nosso Pai. O que nós conhecemos? A família, né? E a família, nós temos o pai, a mãe, os irmãos, e quando Jesus nos fala que Deus é Pai nosso, então abranda, acalma as pessoas, né? Então, você se sente mais perto de Deus, não é isso? Além disso, a nossa mente vagueia como se estivéssemos em águas demasiadamente profundas, sem recursos para tatear a terra sólida. Então, assim, nós somos muito pequeninos. Nós não temos ainda nem condições, né, de conhecer tudo que aqui temos, tudo que aqui recebemos. É bem pouquinho o que a gente consegue assimilar de verdade. Continuando, diz o Chico, Pai nosso, Deus, Criador do universo. Então, a força que Deus representa
ter-se-ia manifestado em Jesus Cristo, para que ele, como um grande engenheiro de mente quase divina, pudesse realizar prodígios sob a inspiração de Deus na plasmagem, na estruturação do mundo maravilhoso que habitamos, que é o planeta Terra, né? Então, Jesus desenvolveu o planeta com o seu pensamento, com o seu amor, com a sua vontade de servir ao nosso Criador e com o desejo profundo, né, de receber todos nós aqui, porque ele tem uma compreensão grande, né, do que é ser divino, do que é ser do Criador. Nós estamos muito distantes e nos distanciamos porque nos apegamos a pequenas coisas e deixamos que as coisas importantes vão passando, né, sem observá-las. Mas não consideramos Jesus como Criador, conquanto o respeito que lhe devemos, tá certo? Então, o Chico nos fala que Jesus é nosso irmão maior, né, que desenvolveu o planeta Terra, mas que a criação é de Deus. Tudo vem, né, do fluido cósmico universal. Eu nem falei do nome da aula, né, gente? Estou meio perturbadinha, né? A chega atrasada, só dá nisso, né? A nossa aula de hoje é sobre fluido, o fluido cósmico universal e o fluido vital. Então, Jesus, né, recebe de Deus essa matéria densa para que pudesse desenvolver. E aí o Chico nos fala, ele não é o Criador, ele é nosso irmão. Com quanto respeito que lhe devemos. Diz o Chico ainda, acho formidável o que o professor Herculano Pires disse. E aqui é onde o Chico vai nos mostrar o quanto somos pequenos. Ele diz, quer dizer que Jesus seria o demiurgo da Terra, né? E o demiurgo do sistema solar será, então, o demiurgo da mais alta potência construtora. Então, Jesus, ele junto aos construtores de mundos, né, ele desenvolveu o planeta Terra. O sistema solar não foi Jesus, é algo acima dele, alguém acima dele. A esse respeito, peço licença para dizer que certa feita, isso é Chico falando, né? Certa feita, indagando de Emmanuel qual a posição de Jesus no sistema solar, ele me respondeu que ficasse a respeito de Deus, quer dizer, mantivesse aquele entendimento que o Chico tinha, né? Mas... Onde ela tá aí? Que foi, Cláudio? A esse respeito, peço licença para dizer que certa feita, indagando Emmanuel qual a posição de Jesus no sistema solar, ele me respondeu que ficasse a respeito de Deus, com a expressão do Pai Nosso, dita por Jesus, e não perguntasse muito. Acha que o Chico ficou quieto? É ruim, hein? Porque eu não tinha mente capaz de entrar no domínio desses conhecimentos com a segurança precisa. Então, Chico disse, eu insisti, e ele, então, desdobrou um painel à minha vista, num fenômeno mediúnico. E olha o que Chico viu. Apareceu, então, a Terra na comunidade dos mundos do nosso sistema evolutivo, em torno do Sol. O nosso Sol, depois em outra face do painel, evoluindo para a constelação que, se não me engano, é chamada de Andrômeda. Depois, essa constelação, arrastando o nosso sistema e outros, evoluía em direção a outra constelação, que já não tinha nome na minha cabeça. Essa outra constelação avançada para outra, muito maior, dentro da nossa galáxia. Então, foram se abrindo, né, galáxias, constelações, e o Chico ficou perdido. Ele não conseguia raciocinar diante daquilo que ele estava vendo. E isso que Emmanuel só lhe mostrou um pedacinho, né? Breve. Oi.
Como cortou aqui embaixo, que é aquilo que eu falei na semana passada, que na hora de compor os slides, a gente tem que dar uma margem grande em cima e embaixo, porque senão o Zoom corta. Então, eu estou com ele aqui em PDF, eu posso ler para você esse parágrafo, se você não se importar. É que como é que fala? Dessa mensagem do Chico eu tenho a cópia, do resto não. Ah, Tá bom? Aí, se for preciso, aí eu peço para você ler, certo? certo. Tá, joia. Ou eu ou a Soninha, porque a Soninha também está com o arquivo lá na mão, né, Sônia? Tá, ela disse que tá. Beleza. Tá bom. Tá, joia. Deixa eu Vamos só lá, falar uma André. coisa, gente. No Diga. visualizar, lá em cima, no canto superior direito da tela do Zoom, você clicando no visualizar e mandando deixar em lado a lado, galeria, vocês veem direitinho o slide, todo mundo do lado, tá? Sem cortar É nada. porque aqui para mim tá aparecendo normal, até porque eu estou usando a câmera do celular, né? A câmera lá Ah, quebrou bom. aqui. Não, mas quem está no Entendeu? computador, não. Ah, sim, aí vai ter a dificuldade. É. Tá certo? Então tá, deixa eu continuar aqui. Desceu a nossa galáxia imensa, como se uma lente de alta potencialidade estivesse entre os meus olhos e o painel. E a nossa galáxia evoluía com outras galáxias, em torno de uma nebulosa enorme, e que Emmanuel me disse que passava a evoluir em torno de outras nebulosas. Então, assim, temos tamanho para compreender isso? Não temos, gente, né? Não temos ainda. Precisamos trabalhar muito, precisamos ter vontade, crescer. O que a gente observa, né? E o que a gente observa é muita gente interessado em coisas que nem consegue compreender. Então, nós temos que buscar as leis de Deus, né? As leis de Deus para nos fortalecer e trabalharmos cada dia melhor em direção ao Pai, né? Então, diz o Chico, o último parágrafo. Então, a minha cabeça ficou cansada e eu pedi para voltar, como se tivesse saído de um foguete da Terra e me perdesse pelo espaço afora. E sentisse uma vontade louca de voltar a ser gente e ficar outra vez no meu lugar. Chico, né, que tem a evolução que a gente sabe que tem. Então, ainda, mesmo o Chico, né, pequenino diante da grandeza de Deus. Sentisse uma vontade... Não, peraí. Então, a minha cabeça ficou cansada e eu pedi para voltar, como se tivesse saído de um foguete da Terra e me perdesse pelo espaço. E fora, sentisse uma vontade louca de voltar a ser gente e ficar outra vez no meu lugar. Porque tudo está dentro da ordem divina. Cada mundo, cada sistema, cada galáxia, orientados por inteligências divinas. E Deus, para lá disso tudo, sem que possamos fazer nenhuma definição. Senti uma vontade enorme de voltar para a minha cama e tomar café quente. Que ele viu que lá, aqui é o nosso lugar, né, gente? Vamos passar o slide, Pedro. Pedro, Clara. Eu tenho 2 assistentes aqui, ainda comecei a aula atrasada, né? Então, vamos falar umas palavrinhas, né, a respeito do nosso Criador, mas que já está muito bem explicada, obrigada, Pedro, pelo Chico, né? Deus é a unidade suprema. Buscando a profundidade das coisas, vamos encontrar a matéria primitiva de onde saem todas as coisas. Matéria primitiva. O fluido vital primitivo. Ai, Clara, não estou me achando aqui ainda. É falta de coisa. Acostumado com os... Cuidado. Deixa aí, dá para ver. É que eu não estou marcando total, tá? Buscando a profundidade das coisas, vamos encontrar a matéria primitiva de onde saem todas as coisas. Vibrando no seio da divindade. Ela em Deus é uma. Quando sai de seu campo de força, se podemos empregar esse termo, a partir daí se divide pelas condições do próprio ambiente. Então, a matéria primitiva está sob o domínio do Criador, né? A partir do momento que ele libera
para as situações necessárias, para serem formados os elementos, né? Ou o que seja necessário, ela começa a se dividir. Enquanto está com eles, ela é pura, né? Mas quando sai, para que sejam criados as condições necessárias dos elementos, de todas as coisas, então ela se subdivide. Ela em Deus é uma quando sai de seu campo de força. Se podemos empregar esse termo, a partir daí, se divide pelas condições do próprio ambiente, compreendendo que, no fundo, é a mesma essência. Porém, tomando expressões variadas como objetos e números, obediente ao comando da suprema inteligência, que é Deus. Está dormindo? Em tudo penetra a inteligência divina. Comanda todos os elementos nos devidos lugares, para que haja ordem das formas. Lembrem que o Chico falou, né? Tudo está sob o comando de Deus. Tudo dele vem, tudo a ele pertence, tudo a organização vem dele. É ele que faz a distribuição necessária, né, para que os espíritos superiores possam continuar a cocriação junto com ele, né? Mas tudo parte dele, do seu pensamento, da sua vontade, do seu amor. Essa luz que move todas as coisas é filha de Deus, que desce do Criador e vem se transformando de degrau a degrau, até se materializar. Depois vai subindo novamente, alcançando a espiritualização. E eu achei essa passagem interessante, porque ele diz, né, que a matéria vem de Deus, ela faz o seu processo de trabalho e depois ela retorna a ele. Então, é aquela questão, né, que nada se perde, tudo se transforma. Vambora, Clara. Não existe confusão nas leis de Deus. Em tudo conta a harmonia na mais perfeita síntese do amor, do elemento primitivo, até a extensão infinita da criação, da grande luz inextinguível. Então, nós somos tão pequenos, né, que nós provocamos situações errantes, erradas, negativas, né? E nós transmitimos isso como se Deus fizesse isso. Deus não faz essas coisas, somos nós, né? Que nós somos muito pequeninos. Confunde-se a matéria com o espírito e este com Deus. O Criador de todas as coisas, se não damos conta de dominar a matéria física, ainda mais o que existe por trás dela. Como, por exemplo, os fluidos de onde ela se originou. A escala da substância é infinita, né? Então, ele não consegue nem controlar, mas ele quer controlar as coisas de Deus. Não vai conseguir, filho. Claro. Vamos ver umas questões do Livro dos Espíritos, né, sobre o espírito e a matéria, para que a gente possa conceber, né, um pouquinho de entendimento a esse respeito. Não, tudo bem, Clara. A matéria existe desde toda a eternidade como Deus ou foi criada por ele num certo momento? É isso, né? De quem é essa coisa aqui? É da Cláudia. Ah, Claudinha, mova a sua tela aí, que aí você está... Não? Como assim? Mas como é que ela vai ler? Lógico. Você pega com o mouse e joga. Ah, me dá o livro. Tá rápido, me dá aqui. A mesma coisa. Pronto, tá aqui, ó. Olha lá o livro em casa, né? 21, né? Aí, já abriu até direitinho, o livro até já sabe. A matéria existe desde toda a eternidade como Deus ou foi criado por ele num certo momento, né? E por que Kardec fazia essa pergunta aos espíritos, né? Porque nós confundimos as coisas. Nós achamos que a matéria, pelo poder e pela dimensão que ela nos apresenta, ela seria Deus. Não. Deus é indivisível, gente. Deus está acima de tudo, né? Então, os espíritos respondem a Kardec: só Deus o sabe.
Há, entretanto, coisa que a vossa razão vos deve indicar. É que Deus, modelo de amor e de caridade, jamais esteve inativo. E aí eu achei interessante essa questão do inativo, porque a pergunta que ele faz aos espíritos, a matéria existe desde toda a eternidade como Deus ou foi criada por ele num certo momento? Ele responde, né, que só Deus o sabe, e ele chama a nossa atenção para que ele nunca esteve inativo. É difícil você assimilar, mas na nossa condição, né, o que a gente pensa? Que Deus é imensamente trabalhador, tá certo? Qualquer que seja a distância a que possais imaginar o início da sua ação, podereis compreendê-lo um segundo na ociosidade? Né? Questão 22, o que é, Clara? Eu vou para 22, tá vendo? Você não leu isso. Por favor. Questão 22. Define-se a matéria como aquilo que tem extensão dos sentidos e é impenetrável? Essa definição é exata? Também é uma questão interessante, porque quando o Kardec fez a pergunta aos espíritos, ele já perguntou dentro daquilo que a gente entende de matéria, né? E os espíritos... A Claudinha deixou o som aberto. Tudo bem. Espera, Claudinha, fique quieta aí. Peraí, vou responder, gente. Do vosso ponto de vista, sim. Quer dizer, eles não condenou a nossa maneira, né, de ver a matéria. Porque ele disse, o que a gente tem de matéria é o que está condensado, é o que a gente pega, é o que a gente sente. Né? Aí ele disse, né, como dentro da sua evolução não está errada. Né? Porque existem outras matérias que, se vocês não têm condições de assimilar, tá certo? Aí ele dá um exemplo. Ela pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que não produza nenhuma impressão nos vossos sentidos. Entretanto, será sempre matéria, embora não seja para vós, né? E isso é bacana. Porque ele falou dentro das condições que vocês vivem, né, da sua evolução, é correto o pensamento. Mas que existem outras matérias que vocês não têm condições, né, de compreender. Questão 22A. Que definição podeis dar da matéria? Responde os espíritos. A matéria é o liame que escraviza o espírito. É o instrumento que ele usa e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce a sua ação. De acordo com isto, pode-se dizer que a matéria é o agente, o intermediário com a ajuda do qual e sobre o qual o espírito atua, né? Aí a gente fica pensando, né? Quando nós estamos encarnados, o quanto esta matéria nos prende. Por nós não termos um pensamento mais evoluído, um sentimento mais desenvolvido, né? Nós ficamos presos a ela. Na medida que nós formos nos desenvolvendo, né? Essa ação da matéria sobre o espírito é mais tranquila, né? É mais distante. Então, enquanto nós ainda necessitarmos reencarnarmos, né? Precisarmos do corpo físico para exercitarmos as coisas de Deus, necessário, assim será necessário, né? Que a matéria, que o espírito fique preso à matéria. Sonia, se você quiser falar alguma coisa, você fala, hein? Vamos lá. O que é espírito? Questão 23. Responde Kardec. O princípio inteligente do universo. Questão 23A. Qual é a sua natureza íntima? Outra coisa que a gente não pode compreender, né? E muitas questões tem, que ainda Kardec volta, né? Insistindo numa pergunta semelhante, e os espíritos dizem, eu já lhe falei, né? Vocês não têm condições de compreender
a exatidão do espírito. Então, responde os espíritos. Não é fácil analisar o espírito na vossa linguagem. Para vós, ele não é nada, porque o nada é coisa palpável, mas para nós é alguma coisa. Ficais sabendo, nenhuma coisa é o nada, e o nada não existe, né? Então, aqui eles deixaram bem claro que nós ainda não temos condições de compreender, né, a matéria que é criada o espírito. Questão 24. Pergunta Kardec aos espíritos. É sinônimo de inteligência? O espírito é sinônimo de inteligência? E responde os espíritos. A inteligência é um atributo essencial do espírito, mas um e outro se confundem num princípio comum, de maneira que para vós são uma e a mesma coisa. Ai, não, agora não, meu filho. Tchau. Neném tá lindo. Vê lá, Pedro, o que é. Como que eu vou ver lá? Pergunta 25. Pergunta Kardec aos espíritos. O espírito é independente da matéria? Ou não é mais do que uma propriedade desta, como as cores são propriedades da luz e o som uma propriedade do ar? Responde Kardec. Peraí, Clara. São distintos, mas é necessária a união do espírito e da matéria para dar inteligência a esta. A matéria sem o espírito, né, ela não tem animalização, né? Ela é morta, como se diz. Por isso se dá o processo da morte nossa. Quando acaba, né, o fluido vital, o corpício, ele volta aos elementos naturais de onde ele foi gerado, né, aqui do planeta Terra. O espírito tem as suas dimensões, a sua vivência. O corpo, ele volta, né, para os elementos que ele foi criado. Questão 25A. Esta união é igualmente necessária para a manifestação do espírito? Pergunta Kardec. Porque espírito entendemos aqui o princípio da inteligência, abstração feita das individualidades designadas por esse nome. E os espíritos respondem: é necessário para vós, porque não estáis organizados para perceber o espírito sem a matéria. Vossos sentidos não foram feitos. Né? Pode-se conhecer o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Responde os espíritos: pode sim, sem dúvida, pelo pensamento, né? E aí a gente vê quanto é importante o nosso pensamento. A gente tem que observar, né? Nós criamos as coisas. Jesus de Nazaré, tem que correr. Haveria, assim, dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Sim. E acima de ambos, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Então, Deus é uno, né? O espírito é um e a matéria é outro. Mas ao elemento material é necessário juntar o fluido universal, que exerce o papel de intermediário entre os espíritos e a matéria, propriamente dita, demasiado grosseiro para que o espírito possa exercer alguma ação sobre ela. Embora, de certo ponto de vista, se pudesse considerá-lo como elemento material, a ele se distingue por propriedades especiais se fossem simplesmente em matéria. Não haveria razão para que o espírito não fosse também, né? Mas, certa vez eu já ouvi o Laércio falar, porque o espírito não deixa de ser uma espécie de matéria, só que quem tem cienciadas e a qual a gente não ainda tem condições de compreendê-la. Ela está colocada entre o espírito e a matéria. É fluido como a matéria é matéria.
inumeráveis combinações com esta e sob a ação do espírito, de produzir infinita variedade de coisas, das quais não conheceis mais do que uma ínfima parte. Esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo o agente de que o espírito se serve, é o princípio, sem a qual a matéria permaneceria em perpétuo estado de dispersão, e não adquiriria jamais as propriedades que a gravidade lhe dá, né? Que é a lei da gravidade, todas as leis, tudo, né, é descendente do fluido cósmico universal, da matéria primitiva. Qual o próximo, Clara? 27? Seria esse fluido, perguntou Kardec aos espíritos, seria esse fluido o que designamos por eletricidade? E eles respondem, dissemos que ele é suscetível de inumeráveis combinações, assim, no nosso entendimento é infinito, né? Porque tudo que Deus cria descende dessa matéria, ela sendo modificada. Como disse o slide anterior, né? Ela se subdivide para que sejam criadas as coisas. O que você quer, Clara? Aí ele diz, combinações. O que chamais fluido elétrico, o fluido magnético, são modificações do fluido universal, que é, propriamente falando, uma matéria mais perfeita, mais útil, que se pode considerar como independente. E agora, né, nós temos aqui as órbitas dos elétrons, são partículas de carga negativa que ficam girando ao redor do núcleo atômico e possuem massa de 1836 vezes menor que a dos prótons e dos nêutrons. Os elétrons são partículas que fazem parte da constituição do átomo. E é interessante pensar, né? Ele faz parte da constituição do átomo. O átomo é pequeniníssimo, né? É uma partícula muito pequena. E é a partir dele, né, que Deus faz toda a sua criação. E aqui uma foto do universo, de acordo com a física moderna, continua a se expandir e não se sabe até quando continuará nesse processo. Então, o que acontece, né? Deus, como disse o livro dos Espíritos, está sempre criando. Ele nunca se viu ele inativo. Então, ele trabalha o tempo todo. Jesus nos fala isso no Evangelho, né? Deus trabalha e eu também. Então, é um grande exemplo para nós, para que a gente permaneça firme no trabalho da fé, da esperança, do amor, né? No trabalho de compreensão, de buscar compreender e praticar as suas leis. Vamos lá? E aqui uma foto, ó, Sonia, para você matar a saudade, o dedo de Deus. Como que chama? Nebulosa, né? Os pilares da criação. Isso, para você matar a saudade. É isso aí. Vamos lá. Vamos, Clarinha. Tempo ao tempo. Fluido cósmico universal e fluido vital. Eu abri uma questão, né, até para a gente ter um pouquinho só de entendimento, um pouco mais, o que é fluido, né? Porque até então eu nunca tinha parado para ver o que era fluido. Então, o dicionário diz o seguinte: qualquer substância capaz de fluir e que não resiste à maneira permanente às mudanças de formas provocadas pela pressão. E aí eles dão o exemplo, né, os líquidos, os gases, né, para a gente se aproximar do que é fluido. Mas, né, e aí é como o Livro dos Espíritos falou, né, são energia. É um outro tipo de eletricidade, mas não deixa de ser eletricidade, né? Tá certo? Então, o fluido cósmico universal há um fluido etéreo que enche o espaço e penetra os corpos. Esse fluido é o éter, ou matéria cósmica primitiva, geradora do mundo e dos seres. São-lhe inerentes as forças que presidiram as metamorfoses da matéria, as leis imutáveis e necessárias que
Quem falou isso foi Allan Kardec, na Gênesis capítulo 6, item 10. Também ele falou no capítulo 6, item 17, a matéria cósmica primitiva continha os elementos materiais, fluídicos e vitais de todos os universos, que estadeiam suas magnificências diante da eternidade. E aí, para perguntas, né? Todo planeta tem o mesmo fluido? Não. Cada planeta tem o seu tipo de fluido. O nosso planeta Terra é um, né? E os outros têm os seus. Cada um vai receber a sua matéria primitiva e ser transformada dentro da necessidade de cada planeta, né? Ela é a mãe fecunda de todas as coisas, a primeira avó e, sobretudo, a eterna geratriz. Allan Kardec também na Gênesis, capítulo 6, item 17. Continuando, como princípio elementar do universo, ele assume dois estados distintos, o de eterização ou imponderabilidade, que se pode considerar o primitivo estado normal, e o de materialização ou de ponderabilidade. Então, essa matéria ela pode ser sutil, né? Ou ela pode ser condensada. E isso não diferencia de que ela vem, né, do fluido cósmico universal. Nós precisamos compreender que tudo é feito, né, de acordo com a vontade de Deus. É o pensamento dele, né, e as necessidades que cada planeta tem. A gente olha para o universo, né, e vê uma beleza imensa, e, como disse o Chico, né, a gente tem que ir para casa tomar café, porque a gente não tem condições de compreender tanta beleza, né? Também isso aí está escrito, foi escrito por Allan Kardec na Gênesis, capítulo 14, item 2. O fluido universal é a matéria básica, fundamental de todo o universo, material e espiritual, né? E já ficou claro que tudo descende, né, desse fluido cósmico universal. Tá. A matéria elementar primitiva. De acordo com André Luiz, no capítulo 3 do livro Mecanismo da Mediunidade, definiremos o meio sutil em que o universo se equilibra como sendo o fluido cósmico ou hálito divino. Então, todo o universo, todo o espaço é envolvido por essa matéria, né? O fluido cósmico universal. Ele fala que é esse fluido, né, que sustenta o universo, que harmoniza, que mantém em equilíbrio, né, todo o nosso universo. Também ele diz, definiremos o meio sutil em que o universo se equilibra como sendo o fluido cósmico ou o hálito divino, a força, para nós inabordável, que sustenta a criação. É altamente influenciável pelo pensamento, que é uma forma de energia. Podendo se modificar, assumir formas e propriedades particulares. É altamente... De novo? Eu repeti? Não, tá. Podendo se modificar, assumir formas e propriedades particulares. A ação do pensamento divino sobre o fluido universal deu origem às nebulosas, aos sistemas estelares, aos planetas e astros. Fala aí, Clara, da fórmula. A fórmula da energia. É energia igual a massa vezes... a velocidade da luz ao quadrado. Vezes a velocidade da luz ao quadrado. Cadê você, Soninha, para me ajudar? Vamos lá, Clara. Estou aqui. Daí que eu estava falando da fórmula da energia. Uhum. Do Einstein. E aí, né, antes de Einstein descobrir que tudo, né, tudo era relativo, alguns irmãos já haviam conversado sobre esse assunto. Deixa eu ver se a Clara consegue aqui, né? E agora a gente vai ver os estados que nós conhecemos da matéria, né? Que são 4, e existe um
um quinto que eles estão aí trabalhando para... Já foi descoberto, Sonia? Não, né? Já. A matéria escura? Preta, Já. que você fala? Já Né? foi descoberto, já. E esse é o quinto. Não, eles não definem aí, eles não sabem o que é. Mas eles já entendi. sabem que existe uma Que matéria que existe. eles chamam de matéria escura. Que ocupa os espaços. Isso. É isso, né? Isso. Tá. Então, a existência de um quinto estado da matéria só foi comprovada em laboratório em 1995. Ela havia sido prevista em 1924 pelo físico alemão Albert Einstein e pelo matemático indiano Satyendra Nath Bose. Então, o primeiro estado de plasma é a temperatura altíssima da ordem de 10.000 graus Celsius. Os átomos possuem carga elétrica, movem-se caoticamente, espalhando-se para todas as direções. A cerca de 15.000 km/h é o estado da matéria das estrelas, né? Esse foi o primeiro, a primeira matéria a ser conhecida. Depois, né, nós temos o estado gasoso, que os átomos se movimentam abaixo de 1.000 graus, as partículas começam a frear e neutralizar a sua carga elétrica. Quer dizer, esse daí já, ele faz um processo inverso, né? Num gás a temperatura ambiente, os átomos viajam com velocidade média de 1.500 km/h, também em qualquer direção. Por que em qualquer direção, né? Os homens da ciência, eles sempre quiseram controlar os átomos. Os átomos obedecem a uma ordem divina, né? Mesmo que seja através, né, dos irmãos espirituais que conduzem esse trabalho, mas, né, a ordem é suprema. A ordem é suprema. Então, a gente não deve... Agora eu entendo que a gente não deve se preocupar, né? Mas trabalhar o nosso pensamento voltado ao nosso Criador. Quando nós conseguirmos entender isso, então nós ficaremos mais tranquilos, resolveremos as nossas dificuldades, não teremos medo de enfrentar as coisas, né? Porque saberemos que o nosso Pai está conosco e nós estamos com Ele, porque Ele sempre esteve conosco, mas nós nos afastamos dele, não é verdade? Então, já falei, não, agora é o líquido. O terceiro estado, né, o estado líquido, a temperatura ambiente, os átomos da maior parte das substâncias viajam ainda desfreadamente, percorrem todo o volume que lhes é dado, como o de um copo. A velocidade média das partículas é bem menor que 90 km/h. Então, cada parte da matéria, né, cada matéria em sua condição, ela vai ter um processo que se assemelha a um ao outro, mais ou menos, né, e aí coordenado pela bênção de Deus. O estado sólido, que é o quarto estado da matéria, quando a temperatura cai, mais os átomos se unem firmemente, mas ainda dançam na água, ao 0 graus Celsius. Os átomos andam com a mesma velocidade de 90 km/h, mas já não caminham por todo o volume, apenas vibram em torno de um ponto. E o quinto estado, né, que já foi descoberto, é chamado de matéria negra, né? E ainda não tem uma definição, mas já se sabe que todo o espaço é ocupado, né? E eles chamam a matéria de matéria negra porque eles não têm ainda conhecimento. E, obviamente, quando a gente tiver mais um pouquinho de humildade, né? O Senhor nos libera essa bênção. Então, o quinto estado, no condensado de Bose-Einstein, os átomos estão a uma temperatura muito próxima do zero absoluto, menos 273 graus. As partículas vibram como um corpo único, numa velocidade tão baixa que é impossível medi-la em laboratório. Deixa eu ver a hora.
Os 4 elementos. Senão eu não consigo. Ao longo da atração no mineral, da sensação no vegetal e do instinto no animal, vemos a crisálida de consciência construindo as suas faculdades de organização, sensibilidade e inteligência, transformando gradativamente toda a atividade nervosa em vida psíquica. André Luiz, Evolução em 2 Mundos. A gente precisa lembrar, né, que nós somos espíritos eternos. E nós dormimos no mineral, acordamos no vegetal, caminhamos no animal e criamos a consciência, a razão no hominal. Então, são inúmeros processos pelos quais nós passamos, né, de aprendizado, para que possamos evoluir. Estamos trabalhando hoje, né, para alcançar o reino angelical. Então, nós convivemos com toda a natureza, né? Então, o homem precisa respeitar um pouco mais a natureza, né? Ele vem dela, ele descende dela. É parte de Deus, é trabalho divino. Nós precisamos ter essa consciência. Eu sei que, às vezes, para vocês é um pouco mais difícil de pensar nessas coisas, mas é preciso começar a pensar, né? E aí vocês precisam procurar estudar, né? A gente não tem um entendimento grande, né? Mas a gente procura se esforçar dentro daquilo que é possível a gente entender. Mas é preciso estudar, é preciso buscar a sua essência, a sua criação, né? Eu acho que a gente tem que partir daí. Então, esse transformismo é um ciclo compacto, inalterável, em que estão presos todos os fenômenos. Nem a experiência, nem a lógica vos permitem escapar à energia solar, assimilada e transformada pelas plantas. Quer dizer, nós precisamos do sol, né? Para que a nossa vida fique melhor. Ele que nos dá a energia necessária para que nós possamos, né, nos sentir melhor, né? Quer falar, Su? Deixa eu ver onde eu fiquei, Lela. Tá. A energia solar assimila e, transformada pelas plantas, torna-se no animal calor, movimento e, como última transformação do dinamismo vital, energia nervosa, esta, o homem, torna-se função psíquica e espiritual. Quem fala isso foi Pietro Baldi, A Grande Sinfonia da Vida, é o livro dele. Há uma força mecânica no mineral, buscando a força da vitalidade, e os vegetais, com impulsos irresistíveis, procuram movimentos para alcançar uma inteligência, mesmo que seja instintiva e limitada, como nos animais. Este, pela força do progresso, anseiam a ser o homem dotado de razão, que trabalha consciente e inconsciente para despertar suas qualidades angélicas, adquirindo por evolução o que chamamos de intuição. E essas palavras são de Miramês, né? E esses são os 4 principais elementos que todos nós conhecemos, que a gente aprende na escola, né? Já nos é dado na escola há muitos não milênios, claro, século. Obrigada. Eu tenho que vir de cima, porque aqui embaixo está ruim. A quinta essência é uma alusão a Aristóteles, que considerava que o universo era composto de 4 elementos principais: terra, água, ar e fogo. Mais um quinto elemento, uma substância etérea que permeava tudo e impedia os corpos celestes de caírem sobre a Terra. E aí a gente sabe, né, da existência da lei da gravidade, mas muitos acreditavam, né, que a lei da gravidade era que tudo comandava, e, na verdade, é um grande comandante, né? E eu queria falar alguma coisa, lembrar, né, que esses são os 4 elementos principais, mas nós temos inúmeros elementos que nós não conhecemos, né? Quando nós estudamos química, nós temos a tabela periódica. Quantos elementos tem na tabela periódica hoje, Clara?
190 e alguma coisa. Ah, é não 190 tem. e pouco. Ela não sabe porque foram descobertos outros elementos. E assim sucessivamente, a partir do momento que nós vamos evoluindo, né, isso vai crescendo. Abraçai num olhar investigador a multiplicidade de operações da natureza e reconhecereis que se não se admite a unidade da matéria, será impossível explicar, não direi somente os sóis e as esferas, mas, sem ir tão longe, a germinação de grãos sobre a terra ou a produção de um inseto. Flammarion. Em 1998, 3 astrofísicos da Universidade de Pensilvânia, Robert Caldwell, Raoul Dave e Paul Standard, reintroduziram o termo para designar um campo dinâmico quântico que é gravitacionalmente repulsivo. Né? E aí, temos que ser humilde, né? E crer no nosso Criador. Né? A gente é pequeno demais para criar alguma coisa. O encontro da ciência com a fé. A reencarnação e as leis de causa e efeito reveladas pelo Espiritismo esclarecem aquilo que os olhos da ignorância espiritual parecem injustiça ou obra do acaso. Será que o Espiritismo não é a ciência pura que nos aproxima de Deus e a que se reportou Einstein? Quando os homens de ciência, diz ele, abraçarem os conceitos cristãos e desenvolverem o conhecimento espiritual da vida, toda a ciência será pura. O Espiritismo é a religião pura que irá contribuir para purificar a ciência das vaidades e dos preconceitos humanos, né? Eu coloquei esse encontro da ciência com a fé, né? Porque encontrei isso num livro de Einstein e achei muito interessante, porque na maioria dos nossos cientistas, né, eles põem Deus à parte. Eles acreditam em si, no universo, né? Mas não que haja um criador comandando tudo isso. E Einstein tinha esse sentimento, né? Quando Albert Einstein comprovou que a matéria é energia condensada, ela deixou de ser causa e se tornou comprovadamente um efeito. Portanto, a ciência, a partir daí, terá que sair em busca do agente que atua sobre a energia para consolidar as formas dos seres, dos mundos e de tudo o que conhecemos. Consequentemente, encontrarão as origens espirituais da vida e do universo. Einstein, ao concluir que a massa e a energia são duas manifestações diferentes da mesma coisa, olha que legal, né? É mais uma subdivisão do fluido cósmico vital primitivo. Manifestação diferente da mesma coisa, ou seja, duas propriedades diversas da mesma substância. Comprovou que a matéria nada mais é do que a condensação da energia. E se a gente observar numa das questões do Livro dos Espíritos, né? É isso que eles querem dizer. Ai, claro, cadê o... Einstein, ao concluir que é onde? Propriedades? Tá. Einstein, ao concluir que a massa e a energia são duas manifestações diferentes da mesma coisa, ou seja, duas propriedades diversas da mesma substância, comprovou que a matéria nada mais é do que a condensação da energia. Com isso, abriu uma conexão entre a fé espírita e a ciência. Pois o que Einstein comprovou cientificamente já havia sido revelado pelos espíritos muito antes do seu nascimento. E ele acho que vai nascer 10 anos depois do desencarne do Kardec. No livro A Gênese, capítulo 24, Kardec descreve o fluido cósmico universal. É a matéria elementar primitiva, cujas modificações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza. Como o princípio elementar do universo, ele assume dois estados, o de eterização ou imponderabilidade, que se pode considerar o primitivo estado normal e o de materialização ou de ponderabilidade.
que é, de certa maneira, consecutivo àquele. O ponto intermediário é o da transformação do fluido em matéria. O estado de eterização, o fluido cósmico não é uniforme, sem deixar de ser etéreo. Sofre modificações tão variadas em gênero e mais numerosas, talvez, do que o estado da matéria tangível. Isso eu não posso afirmar, né? Dentro da relatividade de tudo, diz Einstein, esses fluidos têm para os espíritos, que também são fluídicos, uma aparência tão material quanto a dos objetos tangíveis para os encarnados. E são para eles o que são para nós a substância do mundo terrestre. Eles os elaboram e combinam para produzirem determinados efeitos, como fazem os homens com os seus materiais, ainda que por processos diferentes. Sendo o fluido universal a matéria elementar do universo, ele é constituído de energia. E o que é energia? Neste século, a ciência está à procura de meios para definir o que é realmente energia. Várias experiências têm sido realizadas. Uma delas ocorreu por volta dos anos 80. Um renomeado físico americano chamado Maury Gell-Mann, frente ao laboratório de aceleradores de partículas da Stanford University, começou a pesquisar o fenômeno de formação de partículas, fazendo colidir um elétron com um pósitron, que não é senão a partícula antimatéria, correspondente ao elétron. Pela lógica, ao se chocarem, por ter a mesma origem e corresponderem às partículas opostas, elas deveriam se neutralizar mutuamente, desmaterializando e transformando novamente na respectiva quantidade de energia de origem. Todavia, não foi isso que ocorreu. Observando o fenômeno, Gell diz que a partícula tem vontade própria, como afirmava Werner Heisenberg, ao formular o princípio da incerteza. Né? Então, assim, existe um comando, né? Não são os homens que comandam. Heisenberg observara que, ao observar um feixe de partícula na direção de Sonia está na minha frente, sem nenhum motivo técnico, desviavam-se aleatoriamente da trajetória normal, concluindo elas e procuraram como ovelhas desgarradas. Schrödinger contestou tal afirmativa, achando absurdo que uma partícula pudesse agir sob a ação de um autodeterminismo. Porém, Gell-Mann, ao ver o procedimento das mesmas e equacionar suas novas trajetórias, garantiu que, de fato, elas moviam-se como se fossem comandadas por um agente externo, atuando que as comandavam em suas ações. Se uma hipótese remota os cientistas lograssem êxito nessa experiência, teria encontrado o princípio espiritual inteligente, pois ele é a energia que dá consistência à partícula. Jamais eles não conseguirão provar esse choque entre as partículas, pois os princípios espirituais inteligentes que as comandam são dotados de impulsos criativos, que os dirigem para determinados comportamentos, que no conjunto dessas determinações instituídas pela criação, um choque entre elas não está previsto. Mas tudo isso é falta de humildade, né? Que se tivesse humildade e acreditasse no Criador, estava mais próximo dele e ia conseguir entender, né? Cada partícula do universo é um princípio espiritual inteligente, trabalhando sobre os impulsos criativos da evolução. Cada átomo se constitui em uma fábrica
que reúne uma série de trabalhadores e que se organizam para a elaboração e produção das substâncias necessárias para a manutenção e construção do universo. Isso não é belo? Em cada átomo há famílias, né, de irmãos vivendo lá. Então, assim, ainda não dá nem para comensurar, né, a pequena parte que a gente conhece, tá certo? O fluido cósmico universal é a condensação realizada por esses trabalhadores, compondo um incomensurável parque industrial de onde se originam todos os produtos necessários para a edificação dos mundos, dos seres e do universo. É o micro construindo o macro, no universo dos infinitamente pequenos. Para construirmos 1 milímetro linear de elétrons, um ao lado do outro, gastaríamos 10 sextilhões desses elementos, sem contar os fótons, que possuem milionésimos de parte de um elétron. Aulus, nos domínios da mediunidade, esclarece-nos que os fótons são entidades vivas da natureza. Olha que beleza! E hoje, nós os conhecemos como sendo consciências elementais muito próximas da verdadeira origem, né? Então, a responsabilidade nossa é muito grande. Então, nós carregamos em nosso corpo físico, né? Em tudo que está em volta de nós, nós respiramos, né? Seres, irmãos, trabalhadores da natureza. Né? Porque se eu estou respirando um ar, que é um tipo de matéria, que é um tipo de fluido, né? Há vida nesse fluido, que vai me ajudar na minha condução de humana. Então, a responsabilidade que eu carrego, cada um de nós, é muito grande com os irmãos. Identificando o fluido elementar ou hálito divino, por base... Clarinha, tira a Soninha. Soninha, se mova. Mãe, seria bom. Ela consegue, não? Se você comentasse o slide, você só tem 7 minutos. Fica calma. Eu comecei 7h10. Eu acho que tem até 8h40. 10, filho. Fica tranquila aí que você tem tempo, tá? A gente vai... Fica tranquila. Claudinha, move essa telinha sua aí para baixo, que eu não estou conseguindo ler o que você está cobrindo agora. A Clara, que você pode fazer isso? Não, Clara, deixa eu ver, deixa eu mexer. Pera. Peraí, Claudinha, é que seu... Aqui, ó, o que é que eu faço com ela? Só segurar e jogar para baixo. Ah, Claudinha, pois. Identificando o fluido elementar, o hálito divino por base mantenedora de todas as associações da forma nos domínios inumeráveis do cosmos, do qual conhecemos o elétron como sendo um dos corpúsculos base nas organizações e oscilações da matéria, interpretaremos o universo como um todo de força dinâmica, expressando o pensamento do Criador. E superpondo-se-lhe a grandeza indevasável, encontraremos a matéria mental que nos é própria e em agitação constante, plasmando as criações temporárias adstritas à nossa necessidade de progresso. Eu queria falar um minutinho sobre isso, né? Matéria mental. É através dessa matéria mental, gente, que a gente pode mudar a vida. É através dela também que nós construímos tudo que está em torno de nós, né? Perseguidores, amigos, tudo que a gente tem em torno de nós, foram criados pela nossa matéria mental. Então, esse é o meio que nós temos de nos modificar. E aí eu pego o meu pensamento, né? E pego o Evangelho do Cristo. Estudo, me baseio, vejo o que é que eu estou fazendo e o que é que o Cristo me ensinou, né? Porque o que ele ensina? Ele ensina a gente a praticar as leis de Deus, a respeitar essas leis, né? E são esses desrespeitos que nós cometemos que faz com que nós sejamos infelizes. Aí a gente quer a felicidade, mas a gente desconstrói a felicidade, porque a gente não aprendeu, né, a amar as leis de Deus.
é necessário. Busque o Evangelho, busque o Cristo, olhe para você, né? E anime-se, tenha vontade, não é verdade? No macrocosmo e no microcosmo, tateamos as manifestações da eterna sabedoria, que mobiliza agentes incontáveis para a estruturação de sistemas e formas, em variedade infinita de graus e fases. E entre o infinitamente pequeno e o infinitamente grande, surge a inteligência humana, dotada igualmente da faculdade de mentalizar e cocriar, empalmando para isso os recursos intrínsecs à vida ambiente. E outro dia, estudando o Livro dos Espíritos, eu aprendi que a finalidade das nossas reencarnações, né? Uma delas é evoluir, e a outra é a gente aprender a ser co-criador. E é exatamente nessa parte de aprender a ser co-criador, né, que nós conseguimos ajustar as nossas vidas, né? Acertar os pontos que nos distraem da lei de Deus, né? Então, é necessário que busquemos. E Jesus, ele mesmo falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, sem Jesus, nada feito, né? Não adianta só olhar para si. Precisa estar ali coladinho com Jesus, tá bom? Aí já foi, né, Clara? Nos fundamentos da criação vibra o pensamento imensurável do Criador. E sobre esse plasma divino vibra o pensamento mensurável da criatura, a constituir-se no vasto oceano de força mental, em que os poderes do espírito se manifestam. André Luiz e Mecanismo da Mediunidade. Então, é esse o trabalho que a gente tem que fazer, né? Tem muita gente nos ajudando, tem os espíritos, tem os encarnados, mas realmente nos falta um pouco de esforço, um pouco de vontade. Então, vamos falar um pouquinho sobre esses irmãos, né? Os trabalhadores, os elementais. Trabalha muito. E nós já passamos por esse processo, né? De espíritos elementais. Precisamos buscar em nós os nossos antepassados, né? De onde nós fomos criados, de onde nós nos desenvolvemos, né? A ligação de amor que nós temos com esses seres. A natureza é impressionante, né? É amável, é acolhedora. Aí nós, dentro da nossa ignorância, né? Dentro da nossa insensatez, esquecendo que estamos numa forma humana e deveríamos amar esses seres, né? Esses irmãos que Deus coloca para nos ajudar, para ajudar-nos a nos desenvolver, né? Pede ajuda, mas pede no bem, pede com o coração. A gente precisa aprender a pedir, né? A gente às vezes pede com empáfia, né? Com insolência, mas a gente precisa trazer humildade para o nosso coração. Então, ao afirmar-se que as plantas e os animais são formados dos mesmos princípios constituintes dos minerais, falamos em sentido exclusivamente material, pois que aqui apenas do corpo se trata, sem falar do princípio inteligente, que é a questão à parte. Existe na matéria orgânica um princípio especial, inapreensível e que ainda não pode ser definido, o princípio vital. Ativo no ser vivente, esse princípio se acha extinto no ser morto, mas nem por isso deixa de dar à substância propriedades que a distinguem das substâncias inorgânicas. Então, o fluido vital, ele só existe, né, nas criações orgânicas divinas, né? Os inorgânicos, eles não precisam desse fluido, dessa transformação da matéria, né, em fluido vital. O fluido vital, ele serve para animar a matéria, né? Ele dá vida. Por isso
que quando nós nos damos o desencarne ou a morte, né? Acabou esse fluido vital, né? Então, quando nós ainda estamos em vivências outras, né? É por isso que a gente vai à casa espírita, né? Reabastecer as forças, buscar ajuda, porque muitas vezes nós detonamos o nosso corpo físico, né? E ficamos ruins, ficamos mal. Ou então algum desencarnado nos rouba um pouquinho da nossa energia e, né? Nós ficamos ruins. Então, também a natureza nos reabastece esse fluido vital, né? Mas a gente tem no centro espírita uma referência. Então, nós vamos lá e os amigos espirituais, encarnados e desencarnados, nos ajudam, não é isso? Para repor o nosso fluido vital. Peraí, Clara, não fui ainda não. A química que decompõe... Quanto tempo eu tenho, Cláudia? A química que decompõe e recompõe a maior parte dos corpos inorgânicos também conseguiu decompor os corpos orgânicos, porém jamais chegou a reconstituir sequer uma folha morta. Prova evidente de que há nestes últimos o que quer que seja inexistente nos outros. Então, o que ele está falando é da diferença, né, entre os corpos orgânicos e inorgânicos. O orgânico contém fluido vital, os inorgânicos não. Será o princípio vital alguma coisa particular que tem existência própria? A existência própria não, né, gente? É uma modificação do fluido cósmico universal. Ou integrado no sistema da unidade do elemento gerador, apenas será um estado especial. Uma das modificações do fluido cósmico, sim, pela qual este se torne princípio de vida, como se torna luz, fogo, calor, eletricidade. É neste último sentido que as comunicações acima reproduzidas resolvem a questão. Então, os espíritos elementais são nossos companheiros, né? Estão nos ajudando com a chuva, né? Com o fogo, com o ar. Então, devemos nós respeitar esses irmãos, né? Orar para que eles se desenvolvam e também um dia se tornem homem, tá certo? Que eles ainda não têm esse princípio, né? Mas com o desenvolvimento, se ele assim desejar, ele receberá a oportunidade, né? De participar do reino humano. Vamos lá, Clara. O Espiritismo não faz milagre. Por que a gente fala sobre isso, né? Porque muitas vezes a gente vai no centro espírita e vai na igreja católica, qualquer lugar que a gente vai lá na igreja protestante, e a gente vai querer um milagre, né? Então, o milagre está em você renovar seu pensamento, em você conhecer a lei de Deus e trabalhar a lei, né? Mas trabalhar com razão, com consciência, não é na cegueira, tá certo? Porque se você pegar o evangelho e você for estudar ao pé da letra, você não vai conseguir entender nada. Mas se você tiver humildade, pedir a Jesus, pedir seus mentores que te ajudem, né, eles vão te ajudar. E quando você tiver dúvida, escolha um amigo que goste de Jesus e possa ajudar você, tá certo? Então, o Espiritismo, pois, vem a seu turno fazer o que cada ciência fez ao seu advento, revelar novas leis e explicar, consequentemente, os fenômenos compreendidos na alçada dessas leis. Esses fenômenos, é certo, se prendem à existência dos espíritos e à intervenção deles no mundo material. E é isso. E isso é, dizem, em que consiste o sobrenatural. Mas então, fora misto, se provasse que os espíritos e suas manifestações são contrárias às leis da natureza, que aí nem pode haver a ação de uma dessas leis. Então, o que é que o Espiritismo nos ensina? Né? Que tudo que Jesus fez é natural. Né? Jesus diz assim, ó, vocês podem fazer tudo isso e muito mais. Ele diz lá, está lá no Evangelho. Né?
Agora, para isso, eu preciso modificar meu pensamento, né? Eu preciso mudar meu sentimento, eu preciso ter vontade de fazer o bem, tá certo? A intervenção de inteligências ocultas nos fenômenos espírita não os torna mais milagroso do que todos os outros fenômenos, devidos a agentes invisíveis, né? Então, assim, a gente deseja as coisas, mas se o que a gente não desejar não for lícito, não acontece, porque esses trabalhadores estão sob o comando do Cristo, né? E não nosso. Mas se você pedir direitinho, né? Eles te ajudam. Esclarecendo-nos acerca dessa força, o Espiritismo faculta a elucidação de uma imensidade de coisas inexplicadas e inexplicáveis por qualquer outro meio, e que, por isso, passaram por prodígio nos tempos idos. Do mesmo modo que o magnetismo, ele revela uma lei, se não desconhecida, pelo menos mal compreendida. Ou melhor dizendo, conheciam-se os efeitos, porque eles em todos os tempos se produziram. Porém, não se conhecia a lei, e foi desconhecimento desta que gerou a superstição. Conhecida essa lei, desaparece o maravilhoso e os fenômenos entram na ordem das coisas naturais. Então, quem produzem, né, esses ditos milagres? Os espíritos da natureza, sob um comando de um espírito elevado, de um espírito superior, né? Não é qualquer um de nós que vai poder comandá-los, não. Mas os espíritos superiores, né, eles os comandam, porque eles têm amor e fazem a vontade de Deus, né? E aqui um exemplo, né? Vou fazer comentário, não vou precisar ler, vocês podem ler. Dos médios, Moisés, Elias, né? E João, o evangelista. Eu acho que no final, acho que eu nem botei a história do João, mas os três que nós tínhamos conhecimento, né? Que tinham comando sobre os elementais, os espíritos da natureza. Esses irmãozinhos infinitamente pequenos, né? Que faz chover, acha que é quem, né? É sobre um comando divino, mas são eles, né, que faz todo o processo para que a chuva aconteça. Também, aí eu dei o exemplo de Moisés, né, e que ele faz a abertura do mar. Também, quando ele está na caminhada do deserto, eles estão sem água, né, e o mentor dele, né, fala para ele conversar com a pedra, né? E sobre o comando do cajado dele, ele ia encontrar água. E ele também faz esse acontecimento. Mas por quê? Né? Ele tinha moral para comandar esses amigos. Também o Elias, que foi profeta, né? E nos tempos anteriores, ele também tem comando sobre os elementais. Ele nasce no tempo de Jesus, como João o Batista, né? Por isso a ligação dele com a. Eita, Clara, me ajuda aqui. Fogueira, obrigada. Clara tá ruim, Clara tá aqui olhando para mim, não me ajuda. Mas com a fogueira, a ligação de João Batista com a fogueira é por isso, porque ele comanda os elementais do fogo, né? Então, houve um problema entre ele e Baal, que era o deus. Ai, meu Deus. Agora não consigo lembrar, né? Mas eram os reis adotavam o Baal como deus, né? A divindade deles. Era o quê? A divindade? Ele não era divino, coisa nenhuma. Ele era uma Mas para eles imaginação. era. Sim. Então, mas o rei que tinha, né, essa adoração pelo deus Baal. Era o deus do dinheiro. Ah, é? É, Não sabia disso. deus do dinheiro. Ah, obrigada, a Soninha nos elucidando aí. O Baal era o deus do dinheiro, né? Então, o Elias é chamado por Jesus, né, para resolver esse problema. Mas o que faz ele, além de resolver o problema? Porque os caras matou todos os profetas do tempo, tinha muitos profetas, né? Então, eles mataram todos, só não conseguiram matar Elias.
Então, Elias mandou um recado para ele e disse para ele assim, ó, você quer resolver a sua pendência comigo? Quero. Então, tá bom, nós vamos fazer uma fogueira, né? E vamos tocar fogo nela sem tocar na fogueira. E aí eles ficam dançando a noite inteira e Baal não acende a fogueira. Elias vai orar, pedir, né, preparar toda a situação, e ele ainda diz assim, ainda é abusado, ele diz assim, joga lá água, põe bastante água lá, né, para molhar as madeiras. E aí, na oração, né, os elementais fazem esse trabalho, toca fogo na fogueira, e aí Elias esquece, né, do mandamento divino e degola os caras. Falou, vocês perderam, pô, matou todo mundo. E é por isso que, quando ele reencarna como João Batista, ele é degolado, né? Porque ele queria passar por esse processo, por ter feito mal aos seus irmãos, ok? Vamos lá, Clara, para ver se a gente consegue terminar. Claudinha, quanto tempo eu tenho, Jesus? E aqui também, eu não vou ler, né? É a passagem de Jesus... Você tem até as 9h30. Ai, jura? Por que tanto tempo? Porque é 2h30 a duração da transmissão. Não é 1h30? Não. O Laércio quer que a gente faça 1 hora. Na verdade, a gente tem que tirar a aula quase toda, né? Assim, eu tirei bastante coisa, mas ainda deixei muito também, né? Mas assim, eu tinha me organizado, aí a gente se atrasou, aí eu me atrapalhei toda. E aí, essa passagem de Jesus andando sobre a água, né? Os meninos estão no barco e Jesus fica na terra, né? Eles estão à noite. E aí Jesus resolve ir para junto deles, né? Então, o que Jesus faz? Vai andando sobre a água. E por que Jesus anda sobre a água? Né? Porque os elementais proporcionam essa... Como se fosse como se a água se materializasse, né? Para que Jesus pudesse caminhar. Então, eles veem Jesus de longe e dizem assim, é um fantasma. E aí Jesus vai se aproximando, aí o Pedro grita, mestre, é você? Sim, Pedro, sou eu. Aí Pedro diz, eu queria ir aí com você, eu queria também andar na água, né, sobre a água. E Jesus disse, é só vir, né? Aí ele veio e começou a andar sobre a água, mas daqui a pouco ele começa a afundar, né? E isso é importante para ver como nossa fé é fraca, né? Porque ele disse assim, fé, você não pode tutubiar, não é assim, eu acho, eu penso, acho que vai, não, isso aí não é fé, né, gente? Isso aí é dúvida. Então, ele disse que se a gente tiver fé sem nenhuma dúvida no coração, é batata. Por quê? Você condensa isso, né? Você condensa. Jesus desenvolveu o planeta até com o seu pensamento, com o seu sentimento. Fez todo esse trabalho divino com o seu amor. Então, nos ensina, mas a gente não pratica, a gente só sabe discordar, só sabe ser negativo, dizer que não dá, que não vai. É odioso quando você vê uma situação e a pessoa já começa. Mas vai dar? Mas vai ser? Eu mando logo sair de perto de mim, eu digo, saia. Minha fé é pequenininha, mas eu digo logo, saia, porque já não deu, né? Quantas vezes os espíritos não nos falam, quando vai fazer uma cirurgia espiritual, eles como que diz... Eles fecham todo aquele espaço para que não entre o pensamento da pessoa, de pessoas que estão ali assistindo. Será que vai? Né? Será que vai dar certo? Será que vai acontecer? Então, eles já nos explicaram sobre isso. Então, tudo eles têm que preparar, porque a nossa mente é doente, né? Depois a gente quer que tudo dê certo. Não pode, gente. Só pode dar certo quando a gente entender como é que pode dar certo. Tá certo? Então, é isso. Jesus andando sobre as águas, né? Foram os trabalhadores da natureza que estão sob o comando de Jesus, porque ele tem esse comando, ele é amoroso, é bom. Eu tenho paixão por Jesus, né? E ele faz a vontade de Deus, ele sempre fala isso, né? O que eu faço o que meu pai me pede. Não sou eu que quero fazer desse jeito, não. Meu pai me pede e eu faço, né? Então, a gente precisa aprender isso também, né? Olá, Clarita. E essa imagem aqui é uma variação, né, da densidade do fluido cósmico universal. O Pedro ligou o celular, Clara? Não. O É o celular. O cabo branco está aí na extensão. Meu Deus. Vê lá, Clara. Deixa eu continuar aqui. Bom, gente, essa imagem é uma variação
da densidade do fluido cósmico universal, né? Então, ele puro, ele tem uma tonalidade. Deixa a mãe pesar. Acho que não vai chegar lá, não. Tira dali, por favor. botar no computador. Tira aí, põe no computador. E para nós observarmos, né, que maneira nós deixamos o planeta. Veja bem, né, que a cor de onde se inicia o fluido cósmico universal, ela é pura, né, ela é natural. Na medida que vai se aproximando do nosso planeta, ela vai escurecendo, né? Porque essa é a nossa condição mental. Peraí, gente. Foi. Porque essa é a nossa condição mental. Então, e isso são os nossos pensamentos, né? Quantas vezes, sabem aquelas chuvas, né? Aquelas trovoadas que tem, né? É para quê? Para quebrar parte desses fluidos que a gente emite para o planeta. Então, todas as coisas negativas, toda a carga negativa, né? Vai para o fluido do planeta, vai envolvendo o planeta. Então, Deus é misericordioso conosco, e aí ele vem e dissolve, né? Acontecem os trovões, os relâmpagos, né? Chuvas fortes, tudo isso é para a limpeza, né, do planeta. Tá com sono, Eliana? Vamos lá. É isso, Clara. O título é esse. Fluido cósmico. Ah, tá. Ainda vamos falar um pouquinho do fluido cósmico universal. Em torno dos planetas, o fluido universal apresenta-se modificado. A presença da vida no orbe impõe-lhe características especiais, pois que é alterado pela atividade mental dos habitantes, que é exatamente o que a gente acabou de ver, né? Aquela imagem onde o fluido cósmico universal puro, ele tem uma tonalidade e na medida que vai se aproximando da Terra, ele vai se modificando por conta da nossa matéria mental, né? Que contaminamos o nosso planeta. Deus nos deu tudo limpo, tudo bom, tudo correto. E nós, em nossa ignorância, assim agimos, né? E eu sempre digo que isso é ingratidão nossa. A gente não aprendeu a ser grato, né? Quando a gente aprender a ser grato, olhar para nosso Pai e agradecer, a gente sabe cobrar, dizer que ele deixou de fazer. E não sabe nós que somos nós os doentes, né? Então, a matéria mental, eu posso modificar qualquer coisa em volta de mim, né? Desde que eu tenha essa força íntima, essa vontade, né? E tenha a humildade de pedir ao Criador que me permita tal situação, né? Porque às vezes a gente acha que aquilo que a gente está pensando é bom, que a gente vai fazer é bom, na verdade não é, né? A gente precisa analisar. Desde que não fira outros, que não invada o espaço de outros, né? Então, a gente tem que pensar dessa forma. Sempre que eu vou bater, né, no direito do outro, vou invadir o seu espaço, e aí acho que as coisas não vai estar muito certas, né? Então, tudo com Deus, se estiver correto, vai, né? A presença da vida no orbe impõe-lhe características especiais, pois que é alterado pela atividade mental dos habitantes. Assim, nos mundos mais primitivos, o fluido universal que o circunda, apresentam-se escuro e pesado. Nos mundos mais civilizados, a atmosfera espiritual é mais leve e luminosa, né? Por quê? Porque a gente respeita as leis de Deus. Então, por que está acontecendo tudo isso no nosso planeta? Né? Porque a gente precisa modificar-se. O planeta alcançou o processo regenerativo, mas nós não. Nós estamos ruim com a beleza. Então, essa reparação que nós estamos passando agora é uma bênção de Deus, é uma oportunidade. E a gente acha que é algo que é para nos detonar, né? A gente pensa errado. Será que nós paramos para pensar que é tempo de reflexão? Que é tempo de vivenciar o Evangelho? Que se a gente não buscava, eu vou buscar agora, eu quero conhecer, né?
Por que eu só quero pensar nas festas, na diversão, no alimento, né? A gente se preocupa com o alimento, com as vestes, com as coisas todas, mas não nos preocupamos de nos aproximar de Deus. Isso nos falta, né? Eu estava conversando outro dia com uma pessoa, eu falei, nossa, quando eu vi essa situação agora, né? E aí as pessoas não respeitam, vão fazer festa, fazer isso, fazer aquilo, tem os seus direitos, né? Mas também aí tem que ver se não vai contaminar outros. E aí eu pensei, né? Parece as histórias do Antigo Testamento, quando Jó fala, né? Senhor, eu falei com o povo, né? E eles não quiseram obedecer, eles ficaram festejando. Eles falaram que não queria, né? E Jó fica até sentido, mas Deus disse, fez a sua parte, siga o que tem que fazer, né? E aí acontece os processos de reparação que nós precisamos ter para nos parar, né? Essa é a verdade. Então, o fluido cósmico é o plasma divino, hausto do Criador, ou força nervosa do todo sábio. Nesse elemento primordial vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como peixes no oceano. André Luiz, em Mecanismo da Mediunidade. Questão 29A. A ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? Responde, da matéria como a entendeis, sim. Não, porém, da matéria considerada como fluido universal. Se nós pararmos para raciocinar, né, tem na nossa mente que o fluido cósmico universal ele é fluídico, etéreo, e os espíritos nos dizem isso. Então, essa comparação de nós acharmos que certas coisas no planeta podem ser o fluido cósmico universal puro, não tem cabimento, né? Pela própria explicação dos espíritos. A matéria etérea e sutil que constitui esse fluido vos é imponderável. Nem por isso, entretanto, deixa de ser o princípio da vossa matéria pesada, né? Então, assim, às vezes a gente se preocupa muito em buscar aquilo que não dá para compreender ainda, né? A gente tem que voltar sempre naquele texto do Chico. Chico disse, que ele desdobrou uma telinha, uma coisinha tão pequena, mas que eu vi tanta coisa, disse, não, eu quero ir para casa tomar café, né? Tomar meu café quente e dormir. Isso não é para mim, não. E um ser, né, de muita inteligência, já alcançou muita inteligência, muito desenvolvimento moral, mas que disse que não era para ele. Imagina para nós, né? É uma propriedade relativa. Fora das esferas de atração dos mundos, não há peso. Do mesmo modo que não há alto nem baixo, né? Então, se já foi dito que tudo é subdivisão da matéria e ela vai funcionar naquilo que Deus desejar, né? Naquilo que é necessário para a nossa vivência, a gente precisa entender desse modo. Quando nós estivermos melhorados, né? Deus nos concederá a bênção de... Pode passar, Cláudia. De conhecer melhor, né? A sua criação. Vamos falar um instantinho sobre o fluido vital, né? Que é o fluido que nós temos e que anima o nosso corpo físico. E como dissemos anteriormente, né? Só os seres orgânicos é que possuem fluido vital, que também é uma transformação do fluido cósmico universal. Os espíritos afirmam que uma das modificações mais importantes do fluido universal é o fluido vital. Ele é o responsável pela força motriz, que movimenta os corpos vivos, né? Então, aquele que tem vida orgânica recebe o fluido vital. Sem ele, a matéria é inerte. Podemos dizer que ele é responsável pela animalização da matéria.
pois, segundo os espíritos, a vida é resultado da ação de um agente sobre a matéria. Esse agente é o fluido vital, né? E na vivência da doutrina espírita, a gente tem esse conhecimento, né, até certo ponto, porque essa é uma matéria fluídica, tá certo? Ela é etérea, melhor dizendo aqui. Esse agente é o fluido vital. É ele que dá vida a todos os seres, que o absorvem e assimilam. A matéria sem ele não tem vida, assim como ele sem a matéria não é vida, né? Então, e aí, como é que acontece, né? O que acontece? O fluido vital, toda matéria que é utilizada, né? E retirada do fluido cósmico universal, a ela retorna, né? Nós vimos um texto no início que diz assim, né? Ela desce, faz o seu trabalho, né? Faz a transformação necessária, cria os elementos, cria os seres e retorna para o Pai, né? Então, todo o fluido, nada se perde, gente, nada se perde. Aí aqui a gente tem que, né? Agradecer a Lavoisier que nos ensinou que aqui nada se perde, tudo se transforma. Não só aqui, mas em todo o universo divino, tá certo? Tudo, por exemplo, né, as nossas matérias negativas que a gente cria são transformadas em energias limpas. Já pensou? Se tivesse tudo isso, a gente está aqui há bilhões de anos, a gente nem conseguia se mover no planeta, né? Mas a misericórdia de Deus, né? E quando Jesus nos lembra que Deus é Pai, né, nós devemos ter agradecimento, porque Ele é bom, Ele cuida de nós, Ele faz tudo o que precisa. Nós que somos rebeldes e mal criados, né? Então somos nós que temos que mudar, viu? Tudo se volta para nós, né? Sem Ele, a matéria inerte, podemos dizer que Ele é responsável pela animalização da matéria. Pois, segundo os espíritos, a vida é resultado da ação de um agente sobre a matéria. Esse agente é o fluido vital. É ele que dá vida a todos os seres, que o absorvem e assimilam. A matéria sem ele não tem vida, assim como ele sem a matéria não é vida. Entendido? Vamos lá, Clarita. E sem contar, e lembrar, gente, a gente precisa lembrar uma coisa. Tudo é energia, tudo, né? Nós vemos matéria condensada, não se esqueça, o próprio Einstein, né, falou que energia é matéria condensada. Quando os seres orgânicos perdem a vitalidade por ocasião da morte, a matéria se decompõe, formando novos corpos. E o fluido vital volta à massa a todo universal, para as novas combinações e utilizações do universo. Então, assim, se a gente observar, não existe morte, né? Então, a gente devia se alegrar. E a gente precisa compreender, né, que somos espíritos eternos. Mas a gente acha que a gente é homem, né? Aí a gente sofre, porque a gente se apega ao planeta que a gente vive e acha que tudo só gira em torno daqui, né? O Livro dos Espíritos, pergunta número 70. A quantidade de fluido vital não é a mesma em todos os seres orgânicos? Varia segundo as espécies e não é constante no mesmo indivíduo, nem nos vários indivíduos de uma mesma espécie. Há os que estão, por assim dizer, saturados de fluido vital. E aí esses são chamados os magnetizadores, né? Eles têm fluido em abundância, o ideal é que eles cuidem de alguém para repor os fluidos daqueles, né, que têm necessidade. Há os que estão, por assim dizer, saturados de fluido vital, enquanto outros o possuem apenas em quantidade suficiente, né? Quando nós exteriorizamos, né, doenças no nosso corpo físico,
nós ficamos fragilizados, né, com o nosso fluido vital, dependendo da situação, e ainda mais como funciona a nossa mente. Então, quando, né, até a casa espírita pedir ajuda, e o médio de cura, né, com o seu magnetismo, né, com a ajuda dos espíritos, nos ajuda, mas a doação, né, de magnetismo é do médium. Os espíritos nos auxiliam sim, nos doa talvez mais algumas coisas que nós precisamos e nós nem sabemos, né? Mas o fluido é do médium, né? É porque ele tem em abundância. E aquilo que lhe faltar, os espíritos o repõem para ele, né, no final dos trabalhos. É por isso que uns são mais ativos, mais enérgicos e, de certa maneira de vida, superabundante. Tem um amigo me dizendo aqui que ele disse que a boa vontade também produz, né? Também ajuda na reposição desses fluidos, né? Quando você tem o coração cheio de amor, né? Está voltado para as coisas divinas. E a espiritualidade também diretamente pode lhe ajudar com isso, né? Mas esse trabalho é sempre realizado por amigos encarnados e desencarnados para que haja, né, essa interação e essa comunhão dos irmãos em se ajudarem, né? Se ajudar é uma oportunidade que Deus nos concede, né, de nos amarmos, tá certo? A quantidade de fluido vital se esgota, né? Pode tornar-se incapaz de entreter a vida, se não for renovada pela absorção e assimilação de substância que o contém. O fluido vital se transmite de um indivíduo a outro. Aquele que tem em maior quantidade pode dá-lo ao que tem menos. E, em certos casos, fazer voltar uma vida prestes a extinguir-se. E aí aqui a gente pode utilizar, né, o exemplo de Lázaro. Os espíritos nos ensinam que se o fluido vital extinguisse totalmente do corpo físico e a pessoa, né, morrer, esse não pode voltar à vida, por conta de não ser dentro da lei de Deus. Quando Jesus chama Lázaro, né, apesar de Lázaro já estar se decompondo, mas ainda havia fluido vital no corpo físico de Lázaro, né? Então Jesus, até porque Lázaro já veio, né, pronto para esse trabalho, esse exemplo, né, para que Jesus pudesse ali expor a grandeza de Deus, né? Então ele chama Lázaro. E para testar a nossa fé, né, a nossa confiança em Deus. Vamos lá, Clarinha. Bora. E aqui, né, essa imagem nos mostra como que o fluido, né, adentra o nosso corpo físico. É necessário entender, né, que o espírito, ele capta esse fluido e passa pelo corpo mental, pelo perispírito, para que se transforme em fluido vital, né? Isso naturalmente em nós. Quando nós vamos transferir a outros, nós direcionamos nos chakras, né? Os pontos por onde entram as energias em nosso corpo, são através dos chakras. O que fica sobre a nossa cabeça, né? O chakra principal, o da nossa cabeça e o frontal. Esse aqui chama-se coronário, sobre a cabeça, e o que fica aqui, entre os nossos olhos, chama-se o frontal. Esses são os dois principais, né? Mas nós temos um que chama-se laríngeo, que fica aqui nessa região da garganta, o cardíaco, né? Na direção do coração. Agora deixa eu ler ali de baixo. Cardíaco. Ah, sim. Esse daqui eu prefiro chamar esplênico, né?
Chama-se também mesentérico, que fica na região do estômago, ou do baço, próximo por ali, né? Também temos o solar, que fica no umbigo, e temos o sacro, que é chamado também de básico, que fica na região pélvica, né? E diz que ele se instala aqui, mais ou menos próximo do cóccix, por ali, né? E tem outro, o quê? Hipogástrico. O genésico, né? É o genésico que fica... mas é isso mesmo, ó. O sacro, que é o básico, fica nessa região do cóccix, tá certo. E o hipogástrico, que fica nas regiões pubianas, né? Que é o centro de força que entra a energia do sexo, tá certo? Então, diz aqui a entrada do fluido vital através dos chakras do perispírito, onde é transformada em fluido vital espiritual, que será metabolizado por este corpo. Ok? Próxima, Clélia. Não, Clara. Aí. Eu acho que tinha uma outra antes, não? Vamos lá. Dupletério. É feita a densificação do fluido vital espiritual para adaptá-lo e ele ser utilizado pelo corpo físico. Quando o espírito capta, né, do universo, né, a energia do cósmica universal, ele precisa fazer a transformação para que ela seja fluido vital, né, que é o que vai mover o corpo físico. O espírito em si, ele não precisa de fluido vital, não é o espírito que precisa, é o corpo físico. Então, é captado pelo espírito, a mente recebe a informação, passa para o perispírito para o corpo espiritual, para o corpo dupletério, que é exatamente nesse chamado corpo dupletério que nós fazemos a transformação do fluido. Por quê? Porque o corpo físico não pode receber, né, o fluido cósmico universal puro. Não aguenta, não suporta, né? Então, o espírito que faz, né, essa captação, e a sua mente manda o comando, o seu perispírito passa para o dupletério e o dupletério para o corpo físico, tá certo? Então, é a nossa matéria principal do corpo, né? Para manter ele animalizado. A gente fala deixá-lo vivo, né? Mas, na verdade, ele anima o corpo. E é disso que o nosso corpo vive, né? Até o dia que ele se extinguir. E lembrando, né, que nós sempre no passe repomos esse fluido porque é necessário, né, que nós vivamos um pouco melhor, tá certo? Pode seguir, Clarinha. Aqui são umas imagens, né, de irmãos mais evoluídos e outras imagens de irmãos que vivem em estados infernais, né? E por que existem irmãos, né, com tão grande beleza espiritual, e porque às vezes nós vivemos assim, por dizer, em estados infernais, né? Porque é necessário seguir as leis de Deus. E esses irmãos são exemplo para nós, Francisco de Assis, né, Dr. Bezerra, Jesus, Chico, Kardec, são exemplos para nós. A gente não pode dizer que deixou de fazer porque não tiveram irmãos que nos ajudassem, né? Então, foi falta de vontade nossa. Hoje é um tempo que nós não temos nenhum direito de dizer que nós não sabíamos, né? E por isso estamos assim. Pode seguir, Clara. E aqui uma mensagem
de Jesus, né? Jesus diz assim: homens fracos, que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina coloca nas mãos para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Diz Jesus: sinto-me, por demais, tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes, transviados, que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Espíritas, amai-vos. Este, o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. No cristianismo, encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam. Irmãos, nada perece, Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. O Espírito de Verdade, Paris, 1860. Né? Então, o que a gente quer que o Cristo faça a nossa parte, não vai fazer. Não está na lei, né? Está na lei ensinar e a gente aprender a caminhar. Cabe a nós termos vontade, levantarmos, se erguer e caminhar. É isso? Temos, acho que mais uma mensagem aqui, né, Clara? São imagens. Não, é a mensagem, tá. É uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditada pelo espírito de Adelino. Jornada. Ele diz: fui átomo, vibrando entre as forças do espaço, devorando amplidões em longa e ansiosa espera. Partícula pousei, encarcerado. Eu era infusório do mar, em montões de sagaço. Por séculos fui planta, em movimento escasso. Sofri no inverno rude e amei na primavera. Depois fui animal. E no instinto da fera achei a inteligência e avancei passo a passo. Guardei por muito tempo a expressão dos gorilas, pondo mais fé nas mãos e mais luz nas pupilas. A lutar e chorar, para então compreendê-las. Agora, homem que sou, pelo foro divino, vivo de corpo em corpo a forjar o destino, que me leva a transpor o clarão das estrelas. E é isso, meus irmãos. Desculpem, até eu me demorei muito na aula, né? Prometo que no próximo, acho que os universitários aqui vai se entender melhor com as tecnologias deles, né? Vamos pedir a Jesus que nos ajude, nos abençoe, nos proteja. Obrigado por todos. Que o Cristo de Deus nos ajude hoje a ter uma boa noite, né? Indo estudar nos espaços, pedindo a Ele que abençoe todo o nosso planeta. A todos os irmãos que estão desencarnando, né, sem compreensão, seus familiares sem compreensão, nós pedimos com profundidade a misericórdia divina, que possa envolvê-los, ampará-los, e que Jesus nos inspire a ajudar-nos uns aos outros, a nos amar. Que assim seja feita a vontade de Deus, nosso Pai. Obrigada, meus irmãos. Boa noite a todos. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada, Tê. Beijo. Tchau, gente. Beijo, Obrigada. Obrigada. Tchau. Clara, vê como que tem que passar para... Parar de compartilhar. Uhum. Não.